sua glória descendo nesse lugar. Eu vejo o teu amor curando a minha alma. Eu te amo, eu te exalto, por toda a glória, digno Jesus. Te damos louvor e toda honra, tu és o Deus por quem vivemos. Te damos louvor e toda glória a Deus. Te damos louvor e toda honra, tu és o Deus por quem vivemos. Te damos louvor e toda glória a Deus. Te damos glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Em meio às trevas, sua voz escutou, no caos a luz se surgir. E ao teu falar, há 100 milhões de estrelas vidradas, planetas nascem como o teu sol. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela é um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida se enche, o som de tua voz seguirá. E ao teu falar, há 100 milhões de seres iguais se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar.
é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E vamos cantar juntos uma canção a pedido do nosso casal maravilhoso. Mas antes eu queria orar agradecendo ao Senhor por essa cerimônia, por esse tempo e especialmente pela vida desse casal incrível. Amém? Senhor, eu te agradeço pela sua presença que já é palpável nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez e o Senhor escolheu essa data e esse dia para abençoar a vida dos seus filhos, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Te agradeço pelo coração do André, te agradeço pelo coração da Francis. Quero, Senhor, te agradecer, Pai, porque se hoje essa cerimônia está acontecendo, essa união está acontecendo, é porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que a sua glória invade esse lugar, Senhor. Que a sua glória enche esse lugar, Senhor. Que o Senhor venha conduzir cada momento, cada detalhe desse dia, Senhor, assim como tem sido até agora. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus.
obrigado pela sua presença nesse lugar, Senhor. Assim como essa música diz, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos corações. Consagramos a Ti as nossas mentes e Te louvamos, Senhor, acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O Salmo 118, versículo 24, diz: Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos regozijaremos e nos alegraremos nele. E ao longo dessa semana inteira, eu tenho pensado em vocês, e eu ouvi uma palavra clara. Essa palavra era harmonia. E eu meditando e pensando. E o significado de harmonia significa ausência de conflitos, paz. E eu creio que o relacionamento de vocês, assim como já é, ainda mais agora nesse novo passo, como família, como um casal que vive juntos, né, que constrói uma casa, constrói uma família, vocês vão viver com ausência de conflitos. Vocês vão viver em paz. Eu creio que o Senhor uniu vocês para que a casa de vocês fosse uma casa de paz. Eu creio que as pessoas vão entrar na casa de vocês e elas talvez estejam até um pouquinho agitadas, mas elas vão entrar ali e elas vão encontrar a paz que elas precisam. Assim como o estilo de vida de vocês reflete o Senhor. Quando nós estávamos cantando Toda a Terra Celebra a Ti, um cântico de júbilo, e eu contarei as suas obras. Eu falei, essa música reflete quem vocês são. Pensando aqui agora, essa música reflete quem vocês são. Essa música reflete o estilo de vida de vocês, a prioridade do coração de vocês. E eu creio que ainda mais a casa de vocês, ela vai ser uma casa de paz, ela vai ser uma casa de conforto para pessoas. Porque na hora que me veio essa palavra pensando em vocês, eu pensei na música. E a harmonia, ela é formada por notas que formam acordes e acordes que formam harmonia. E eu falei, Espírito Santo, onde é que o Senhor quer me levar com isso? A harmonia, quando soa, a gente ouve uma coisa só e a gente se agrada com ela. Eu falei, Espírito Santo, onde é que o Senhor quer chegar com isso? Bom, os dois são muito diferentes. As diferenças de vocês são para glorificar a Deus. Porque a unidade de vocês dois forma uma canção maravilhosa. Não importa o quanto você seja diferente da Francis, não importa o quanto a Francis seja diferente do André, as diferenças se complementam. Na verdade, a diferença ela não anula, a diferença ela se complementa. Até enquanto eu estava pensando nisso, vocês conhecem a gente bem, eu e a Rafa nós somos muito diferentes. A Rafa é fleumática e colérica. Eu sou melancólico e sanguíneo. É uma casa plena. Né? Não tem ausência de temperamento nenhum. E a casa de vocês vai ser assim, plena. Amém. Sabe, a casa precisa da sabedoria daquele que é mais quieto. A casa precisa da alegria daquela que é mais pra cima, é mais alegre, né, é mais espontânea. E a verdade é que hoje, olhando para os meus 6 anos de casado, já estamos indo para o 7º ano de casado, eu olho para trás e eu falo, caramba, como eu aprendi. Imagina se fosse uma casa só de fleumático, ou uma casa só de sanguíneo, uma casa só de fleumático, imagina, como seria. Imagina uma casa só de sanguíneo, imagina uma casa só de colérico, imagina uma casa só de pessoas muito quietas, ou só de pessoas muito alegres. Ela ia faltar um pouquinho. E a casa de vocês, ela vai ser plena. A casa de vocês, ela vai ser uma bênção, ela vai ter plenitude de tudo, ela vai ser completa. Ela vai carregar a alegria da Francis, que contagia o André com esse sorriso bonitão, mas também vai ter a quietude do André, a paz que ele carrega, né? O olhar dele carrega a paz. E quantas vezes, na agitação de nós sanguíneos, a gente não precisa desse olhar. Graças a Deus que eu tenho a minha fleumática. Deus te deu o seu fleumático para você encontrar essa paz, você encontrar esse descanso. Mas ao mesmo tempo, tem dia que a gente está quietinho demais, os fleumáticos estão quietinhos demais. E eles precisam da nossa bagunça. Eles precisam do nosso chacoalhão. E me veio um texto que eu queria ler para vocês. Que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo
14. Saibam de uma coisa. Por mais que vocês sejam diferentes, os princípios que o Senhor colocou no coração de vocês, por causa da criação de vocês, que tem 2 famílias incríveis, e por causa da vida de Deus que vocês carregam, por causa da igreja, independente das diferenças, vocês sempre vão glorificar o Senhor. E esse texto, ele carrega tudo o que eu estou falando. Olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Fala assim: e sobre todas essas coisas, revestivos de caridade. E essa palavra caridade, no original, é amor. Vocês sabem disso. É o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. É além de um amor de um homem para uma mulher, é além de um amor de amigo. É o amor do Senhor, é aquele amor que é capaz de dar a vida um pelo outro. Como o Senhor deu a vida dele por nós. E ele fala, sobre todas essas coisas, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. O elo da perfeição, o vínculo da perfeição é a presença de Deus. Que a casa de vocês seja cheia da presença de Deus. Amém. Que a casa de vocês sempre tenha o Senhor como centro. Que a casa de vocês sempre seja uma casa onde a presença do Senhor ela é palpável. Eu sei que quando a gente entra na rotina, é normal que certos dias passam até despercebidos. Mas a verdade é, você, André, como cabeça da casa, como marido, em alguns momentos você vai precisar falar assim, amor, a gente precisa ter um tempo com o Senhor aqui. A gente precisa orar juntos. A gente está precisando parar um pouquinho aqui e ir para a presença. A gente está precisando gerar esse ambiente da presença de Deus aqui. A gente está muito corrido. A gente está precisando ter um tempinho só nosso. Só nosso com Jesus. Só nosso com o Espírito Santo. Todo casamento, ele passa por desafios da vida. Vocês estão em momentos muito únicos e específicos da vida de vocês profissional. Estão crescendo na igreja, estão amando pessoas, cuidando de pessoas, se importando com as pessoas e servindo. Os dois são muito ativos, né? E amam ali as coisas da igreja. Às vezes fica corrido. Às vezes a gente já acorda naquela correria e, meu Deus, o que está acontecendo? Só que quando a gente começa a agradecer, seja por uma coisa simples, seja só aquele levantar e, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela minha esposa linda que está aqui do meu lado. Obrigado pelo meu esposo lindo que está aqui do meu lado. Obrigado porque o Senhor nos uniu. E a gente começa a agradecer, essa gratidão ela vai mudando o ambiente. E o texto continua, ele fala, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando eu li essa palavra admoestando uns aos outros, eu também lembrei do meu casamento, do meu estilo de vida com a Rafa, porque a gente olha essa palavra e já pensa que é algo ruim, é uma repreensão. Mas como eu sou melhor a cada dia pelos toques que ela me dá. Como nós nos complementamos a cada dia com os toques que eu dou para ela e ela dá para mim. Que nunca falte a verdade um para o outro. Lógico que tem que ter sabedoria, tem que ter o momento certo, mas eu tenho certeza que se vocês estiverem independentes do Espírito Santo, se colocando no lugar um do outro, o Senhor vai dar graça para vocês falarem um com o outro. Você sempre olhando para ela, como aquela que é a parte mais frágil. É aquela que, ainda que ela seja bem para frente, ela é acelerada. Você sabe bem, mas ela é a parte mais frágil. Vão ter os momentos que mesmo você vendo ela ali aceleradinha, é só o seu abraço que vai acalmar ela. É só o seu abraço que vai trazer ela pro eixo. E você olhando para ele sempre com o respeito, a admiração, o amor, o carinho, aquela coisa dele olhar e encontrar em você o aconchego mesmo, sabe? O sossego de saber que eu tenho uma mulher que me admira, eu tenho uma mulher que se preocupa comigo, que zela por mim, zela pela nossa casa. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. E esse texto, ele
é muito especial porque eu descobri ontem que esse texto ele tem algo que está acontecendo nesse casamento que vocês não sabem, mas ontem ao longo dessa semana, quando eu estava pensando em vocês e preparando essa palavra, eu conversei algumas vezes com a Rafa. E ela falou pra mim assim, amor, eu fiz um presente pra eles. Eu fiz uma arte profética pra eles. Não sei se vocês já viram. Eles já viram? Vocês não viram ainda, vocês vão ver. Eu fiz uma arte profética pra eles. Eu falei, sério, amor? Sério? Ela foi e me mandou a foto. E se era surpresa, eu acho que eu acabei de estragar. Mas a pregação é mais importante. Tô brincando. Mas quando a Rafa me mandou a foto, ela falou, amor, olha, vê o que você acha. Eu não vou estragar toda a surpresa, mas na arte, quando eu bati o olho na arte, ela falou assim, a Rafa falou assim pra mim, amor, é sobre a casa edificada sobre a rocha. Eu falei, caramba, que incrível. E aí eu fui olhando para os detalhes da arte, né? Vocês sabem que eu sou bem detalhista. Eu falei assim, amor, essa rocha tá parecendo um coração. E aí ela falou assim, amor, é proposital. Aí eu, tudo bem. No momento eu não entendi muito bem, mas ok, tudo bem. Aí ontem, de noite, eu tava contando pra Rafa o que o Espírito Santo tinha falado comigo sobre essa palavra. Da harmonia, das diferenças de vocês e tudo mais. Aí eu falei, amor, olha o texto aqui que eu separei. Aí eu fui ler esse texto, versículo 14. Do vínculo da perfeição, que o amor é o vínculo da perfeição. Aí ela tava indo pro banheiro, a Rafa tava indo pro banheiro, a gente tava lá no sítio. Aí ela voltou e falou assim, amor, você tá falando sério? Que texto é esse? Eu fui e mostrei pra ela. Ela falou assim, amor, eu desenhei esse coração e a casa edificada sobre o coração porque o amor, ele é essa base. E o amor é o vínculo da perfeição. Esse é o texto que eu pensei quando eu comecei a escrever a arte. Que veio muito antes de eu escrever a minha palavra. Porque já estava pronto. O amor do Senhor seja a base da casa de vocês. Que o amor do Senhor seja o alicerce de vocês. Que o amor do Senhor seja o vínculo de vocês. Sabe? Que vocês sempre lembrem que as diferenças, elas são complementares. Elas não são pro mal. E que a casa de vocês, a família de vocês, ela seja como a casa que é edificada sobre a rocha. E daqui pra frente, não são mais as escolhas dos seus pais ou dos seus pais. Daqui pra frente são as escolhas de vocês. A família é essencial nisso tudo. O que seria de mim se não fossem os meus pais? E os pais de vocês, como sempre foram, presentes, amáveis, cuidadosos, com certeza continuarão sendo agora. Mas a história que vocês têm para escrever agora é a responsabilidade de vocês. Só que qual é a grande questão disso? Vocês não estão sozinhos. Além da família de vocês, além dos amigos de vocês, além da igreja de vocês, vocês estão firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler esse último texto, antes da gente terminar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. O casamento tem essas coisas. A gente tem desafios. Mas olha o que ele fala. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. Amém? Que a casa de vocês seja fundada na rocha. E que o vínculo de vocês seja o amor. Duas pessoas diferentes, mas não diferentes, complementares. Porque agora, a partir desse dia, não vai mais ser o André ou a Francis. Vai ser a casa de vocês, a família de vocês. Amém? Amém. Vocês são uma bênção. É um orgulho ver o quanto vocês se guardaram, o quanto vocês se protegeram nesse tempo. E principalmente, em meio a tantas coisas que vocês têm,
uma profissão tão incrível, muitas vezes toma muito tempo. Vocês nunca negociaram os valores de vocês e vocês nunca negociaram a prioridade de vocês. Sabe uma coisa interessante a respeito de vocês que eu estava pensando? A profissão de vocês dois não tem a ver com vocês, tem a ver com o próximo. A casa de vocês, ela vai ser o reflexo daquilo que vocês escolheram para a vida de vocês, que é cuidar de pessoas. Por causa do vínculo do amor, por causa da base que vocês têm, vocês vão salvar muitas pessoas. Vocês vão cuidar de muitas pessoas. Vocês vão abençoar muitas pessoas. Porque num tempo onde as pessoas estão banalizando cada vez mais o casamento, vocês tão novos, tão com tantas ofertas do mundo, vocês escolheram se guardar. Vocês escolheram se respeitar. Vocês escolheram guardar a vida de vocês até aqui. Até o dia de hoje. Sem se relacionarem com outras pessoas, sem buscarem outras pessoas, sem se distraírem com as ofertas do mundo. E são muitas. Mas vocês permaneceram até aqui. E vocês são um orgulho para cada um de nós. Tanto eu como pastor, que tenho esse privilégio maravilhoso de acompanhar vocês, com certeza dos familiares de vocês, que a gente só chora, né? De emoção, tanto dos amigos e padrinhos, vocês são uma bênção, vocês são um orgulho para nós. Amém? Eu queria chamar as alianças. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Eu pensei muito essa semana sobre o quanto a família ela é essencial na nossa vida, né? E quando eu vi a dona Helena, o seu Otônio entrando ali, eu vi o poder de uma geração. E a verdade é que hoje vocês só estão aqui porque um dia tiveram eles na vida de vocês. Tiveram a família da Francis na vida de vocês. E a verdade é que a gente só pode ir como geração porque antes vieram pessoas antes de nós. E eu quero agradecer a dona Helena, seu Otônio, a família de vocês, por vocês, seu Carvalho, que vai vir daqui a pouco aqui orar por vocês, por abrirem um caminho para nós como jovens, abrirem um caminho para nós como uma nova geração. Se a gente pode responder ao nosso Deus, é porque vocês abriram um caminho para nós. E isso pra gente é uma honra. E eu tô falando isso porque isso tem tudo a ver com a aliança. Hoje o mundo está querendo cada vez mais negociar os valores de Deus e negligenciar os valores da família. E a aliança, ela não é apenas um símbolo, mas ela carrega uma confiança que nós temos, ela carrega uma aliança que nós temos com outra pessoa, ela carrega uma verdade e um compromisso que nós temos com o nosso cônjuge, mas também com o nosso Senhor, que é o vínculo da perfeição. Eu faço tudo com a minha aliança, faço esporte com a minha aliança. Se eu não precisar tirar no esporte, eu faço esporte com a aliança, tomo banho com a aliança, durmo com a aliança. Se eu
esquecer, sei lá, tirei por alguma causa ali específica, parece até que tá faltando uma peça de roupa no meu corpo. É estranho, porque eu não fico sem a minha aliança. Porque quando as pessoas olham para isso aqui, elas lembram, ele é de alguma pessoa, ele é da Rafaela Paz. A gente, como jovens, nós vamos nos levantar fortes nessa geração, honrando o princípio da família, honrando o princípio da aliança, honrando o princípio de Deus que é eterno. A aliança não foi feita para ser quebrada. A aliança não foi feita para ser negligenciada. E que vocês preservem para sempre, olhando para esse objeto. Porque, querendo ou não, é um objeto, mas que carrega uma realidade espiritual sobre a vida de vocês e para todos aqueles que rodeiam a vida de vocês. Amém? Você vai falar primeiro? Como começar a falar sobre os meus votos sem antes agradecer ao nosso Deus que me presenteou com você, minha linda, a menina dos olhos dele, que tem um coração puro e generoso. A ele toda a honra, glória e o louvor para sempre. Por isso, diante dos nossos pais, família, amigos e pastor, comprometo em ser fiel, transparente e constante diariamente com você. Prometo ser o cabeça e sacerdote do nosso lar. Prometo suprir todas as necessidades da nossa família. Prometo não negociar o Evangelho. Prometo cuidar de você e ser o seu maior admirador e incentivador. Prometo que estarei ao seu lado todos os dias, te apoiando, te conduzindo, buscando sempre o melhor para a nossa família. E, sobretudo, prometo te amar como Cristo ama a igreja, ter olhos somente para você, meu amor. Que a bondade do nosso Deus possa nos seguir todos os dias das nossas vidas. Te amo, o seu esposo. Pode mudar? Pode. Deixa eu sair aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Pausa pra foto. Aí, amor. Te amo. Acho mais difícil pra mim falar. Segura pra mim, por favor. Finalmente o amor chegou e ele me trouxe você. Olhar para você aqui e agora é como olhar para a bondade infinita do nosso Deus, sabendo que mais uma vez Ele superou todas as nossas expectativas. Temos muito a agradecer a Ele, porque Ele é fiel e tornou o que um dia foi sonho em realidade. E tenho muito a agradecer a você, a quem eu escolho para ser o meu marido, o primeiro e o único que eu vou ter o privilégio de partilhar a vida até a eternidade. Meu amor, hoje, diante do nosso Deus, da nossa família, dos nossos amigos, eu prometo te receber como sacerdote do nosso lar e governo da nossa casa. Prometo sempre confiar na direção que você trouxer para a nossa família, ser sua maior incentivadora e apoiadora. Me comprometo a andar ao seu lado e te ajudar a cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida e para a nossa casa. Prometo que farei de tudo para que você encontre em mim o seu descanso, mesmo depois dos dias cansativos. Me comprometo a fazer da nossa casa um lar cheio da presença de Deus, onde vamos poder criar os nossos filhos. Prometo escolher ser uma mulher sábia que vai cultivar, ter um coração grato e cheio de sabedoria para edificar o nosso lar dentro dos padrões do céu. Prometo que você é a melhor esposa guiada pelo Espírito Santo, para que não falte sabedoria e porque você merece. Meu amor, eu prometo te amar e ser fiel até o último dia das nossas vidas. Você é a minha melhor escolha e tudo será ainda melhor porque agora seremos um. A partir de hoje, seus sonhos são os meus sonhos, seus projetos são os meus projetos e o seu chamado é o meu chamado. E a sua necessidade também é a minha. Amor, para onde fores eu irei, onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus, teu caminho meu será. Eu te amo hoje e te amarei até que Jesus volte.
Quer convidar o pastor Carvalho para vir aqui, por favor? E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos neste momento. Francis e André, lembra, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz de verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Francis e André, que a bênção do nosso Senhor esteja com vocês, agora e para sempre. E nós dizemos amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, a sua bênção sobre a vida do André, sobre a vida da Francis, Pai. Com a autoridade, Senhor, de sacerdote no Senhor, Pai, nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre essa união, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, a vida do André como marido, Senhor, como um futuro pai, Pai. Senhor, nós queremos abençoar a semente do André, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar que o Senhor o enche de sabedoria, de garra, determinação para cuidar da sua casa, Pai. Oramos, Senhor, para que o André, Senhor, seja como o cabeça da sua casa, Senhor, conduzindo o seu lar na sabedoria do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a cada dia, Senhor, o André, como o valente da sua casa, ele venha cuidar da sua esposa, proteger a sua esposa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos o lar dele, Senhor, com provisão do céu, Pai. Nós declaramos, Senhor, como a sua palavra disse, Senhor, aqui para cada um deles, que o lar deles será um lar de harmonia. Senhor, em nome de Jesus, nós já declaramos que o lar deles será um lar de paz. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar a vida da Francis, Senhor. Abençoar, Senhor, o ventre da sua filha, Pai. Nós declaramos, Senhor, que ela receberá, Senhor, de uma semente fértil, Pai. Em nome de Jesus, nós já profetizamos os filhos, profetizamos, Senhor, a bênção que os filhos serão, Pai. Oramos, Senhor, para que ela seja uma mulher sábia, que ela seja, Senhor, aquela que cuida e zela pela sua casa, pela sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, liberamos uma unção, Senhor, de descanso para ela, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que a Francis será o descanso do André, Pai. Amém. Nós declaramos, Senhor, que as palavras dela, Senhor, serão suaves, serão as palavras de sabedoria, que geram vida, que geram amor, que geram paz. Em nome de Jesus, Senhor, nós já abençoamos a vida deles, Pai, com sabedoria do céu para instruírem a sua casa, sabedoria do céu para conduzirem, Senhor, os futuros filhos. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida financeira deles. Que o Senhor os abençoe com prosperidade. Que o Senhor os abençoe, Senhor, com a paz do céu. Que eles sejam levantados nessa geração como um testemunho do céu. Um testemunho de pureza, um testemunho de consagração, um testemunho de amor pela sua igreja, um testemunho de honra aos seus familiares, de amor às pessoas, de serviço ao seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, que por onde eles passarem, que a casa deles glorifique o Senhor e o seu nome seja bendito em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos para os agradecimentos. Vocês podem se assentar um minutinho. Primeiro vou agradecer a Deus, porque sem Ele não estaríamos aqui. E a Fran agora. Fran, amor, você é uma mulher incrível, que eu admiro muito. Aquela que tem um coração puro e único. Aquela que é única na minha vida. Obrigado por tudo. Te amo. Aos meus pais, agradeço por ter vocês como minha referência de casal. Aqueles que lutam pela família diariamente. Obrigado por todo apoio, amor e carinho. Sogro, sogra, agradeço a vocês por não terem medido esforços
para estarmos vivenciando cada detalhe desse dia. Por ter ensinado a Fran a ser uma mulher íntegra e temente a Deus. Obrigado. Meu irmão, irmãos da Fran, obrigado por estarem presentes em nossas vidas. Agradeço pelo cuidado e amor que tem para conosco. Aos padrinhos, obrigado por estarem aqui, vivenciando cada momento, cada segundo, minuto aqui conosco. Cada um de vocês é importantíssimo para nós. Pastor Douglas, pastora Rafa, obrigado, pastores, por estarem celebrando o nosso casamento, por serem referência de casal, de não negociarem o evangelho. Muito obrigado. Quero agradecer também ao pastor Ricardo e à pastora Aline, porque são nossos pastores presidentes da nossa igreja. Sem o sim deles, dos nossos pastores há alguns anos, não estaríamos aqui dando esse sim hoje. Obrigado. Agora, para de olhar para mim. Olha para sua princesa, olha para o seu príncipe. Eu quero chegar aqui pro lado. Olha no olho dela. Deixa o coração dar aquela aquecida. Tá linda. Diante de Deus, diante dos nossos amigos e familiares, eu vos declaro marido e mulher, e o noivo pode beijar a noiva. Foi? Eu tô no tempo de vocês, casamento é de vocês. Eu quero convidá-los a receber mais novo casal dessa família, essas duas famílias incríveis e da nossa família Mananciais. Recebam-os com uma salva de palmas. Em nome de Jesus, eu vos declaro marido e mulher maravilhoso. Olha, pode bater palmas, gente. Pode bater palmas.